Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da TV, aqui no canal do Observatório da TV, relembrando páginas marcantes da história da nossa televisão, hoje falando de uma novela que agora em 2024 completa 55 anos da sua exibição pela TV Globo. A Última Valsa, de Glória Magadã. Antes de nós falarmos sobre essa novela, A Última Valsa, que é uma novela sem registros em vídeo, ao que consta, né? A gente só consegue saber dela a partir de livros, de fotografias, jornais daquele ano, 69, né? Antes de falarmos sobre essa história, eu peço a você, como peço sempre, que se não for inscrito ainda no canal, faça a sua inscrição, pense com carinho também na possibilidade de ser um dos membros do canal, deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe os conteúdos do Observatório da TV, acesse também a nossa versão escrita, por assim dizer, né? O nosso site, observatoriodatv.ol.com.br, o maior portal com conteúdo exclusivo de TV da internet brasileiro louco. E vamos lá. A Última Valsa, como eu disse, é uma novela da Glória Magadã, que foi uma figura de muito destaque na teledramaturgia brasileira, com as produções que ela supervisionou, escreveu propriamente, enfim, para as TVs Tupi e Globo, né? Nos anos 60, já virando ali para o começo dos anos 70, quando ela deixou o Brasil, foi embora daqui, né? E A Última Valsa foi a última novela que ela escreveu para a Globo. Esse título até é um pouco sugestivo, né? Por conta disso. Estreou no dia 7 de janeiro de 1969, no Rio de Janeiro, né? Lá ocupava a faixa de 9h30 da noite, salvo engano meu. E em São Paulo, essa novela só estreou no dia 10 de março. E aqui era exibida às 7 horas da noite, né? Existe uma informação conflituosa que tudo leva a crer que esse conflito vem de embaralharem os dados de uma praça com os dados da outra, né? A Última Valsa teve 126 capítulos, isso dá aí cerca de 5 meses no ar, né? E é justamente o tempo que ela durou no Rio, de 7 de janeiro até o comecinho do mês de junho, dia 6 de junho, se eu me lembro bem. Em geral, os registros sobre A Última Valsa dizem que a novela teve 103 capítulos, o que é um número cabível para o período de exibição dela aqui em São Paulo, que foi apenas por 4 meses, do dia 10 de março até a primeira semana de julho de 1969. Então, como eu disse, eventualmente embaralham os dados de uma praça com os da outra. Pois bem, o personagem principal dessa novela, A Última Valsa, é o Conde Carlos Augusto de Ollenberg, aliás, o Duque Carlos Augusto de Ollenberg, que é o personagem do Cláudio Marzo, né? Cláudio Marzo, nessa ocasião, vinha de uma escalada de grande sucesso nas novelas da TV Globo, foi o Índio Robledo na Rainha Louca, né? Foi o protagonista, o mocinho Roberto, na Grande Mentira, né? E tinha mais esse ponto de personagem principal em A Grande Mentira, antes de embarcar de vez nas novelas de cunho mais abrasileirado e mais realista, escritas pela Janete Claire, né? Ainda em 69, com Véu de Noiva. A Última Valsa se passa entre a Áustria, a França e a Hungria, entre 1889 e os anos finais do século XIX, primeiros anos do século XX, né? Ela começa quando vai ser inaugurada a Torre Eiffel, né, no ano de uma grande exposição mundial que teve sede na França, em Paris, e aproveitou-se para inaugurar a torre, né? E por conta disso, pessoas de vários países do mundo foram para a França, foram para Paris para acompanhar essa feira, essa grande exposição mundial, né? O próprio Duque de Ollenberg é um desses turistas, ele sai da Áustria e vai para Paris, e em Paris ele conhece no hotel, né, na hospedaria onde ele vai ficar, uma jovem por quem ele se interessa, porque ela é muito bonita, enfim, uma nobre, a Condessinha Yolanda, que é a Teresa Amaio, né? A Condessinha, porque ela é filha da Condessa Matilde de Issendorf, que é o papel da Ida Gomes, né? A Condessa ficou viúva, então tem a Condessa e a Condessinha.
A Condessa Matilde saca que os dois se interessam ali, enfim, eles se derretem em gentilezas, mas ela faz de tudo para que esse romance não dê certo, não se encaminhe, porque a sua intenção é casar a filha, a Condessinha Yolanda, com um nobre austríaco, o príncipe de Esterházy, que é o papel do Paulo Padilha, né? O príncipe de Esterházy é um homem de confiança do imperador da Áustria, o imperador Francisco José, que era o personagem do Rubens de Falco, né? Rubens de Falco, que em A Rainha Louca já tinha feito outro imperador, né? O Maximiliano. Pois bem, o príncipe de Esterházy tem idade para ser pai da Condessinha, mas ele se apaixona verdadeiramente por ela, é muito interessado nela, né? E ao contrário do que poderia se esperar de um homem da posição dele, da estatura social dele, ele respeita muito que a moça não goste dele e não queira se casar com ele, deixe muito claro que não pode corresponder ao seu amor, enfim, né? Ela se apaixona perdidamente pelo Duque de Ollenberg. Enquanto esse romance está se desenhando nas suas primeiras traçadas, né, na Áustria, o pai do Duque, o general Salvador de Ollenberg, que é o personagem do Antônio Patinho, é envolvido numa grande intriga por um falso amigo, o Conde Royot, que é o Emiliano Queiroz. O Conde Royot rouba informações sigilosas do general a respeito da segurança militar da Áustria, né? Informações que vão ser vendidas para a Itália, enfim, para países com os quais existem conflitos a serem resolvidos e pode resultar até numa guerra, né? Eles sabendo das estratégias de defesa da Áustria. E como o general Salvador de Ollenberg é um dos pouquíssimos detentores dessas informações, o Conde Royot, ao roubá-las e vendê-las, ele trama também para que, claro, o general seja acusado de traição ao imperador Francisco José, seja processado, seja preso, perca suas regalias, a sua patente, enfim, né? Quando na verdade ele, Royot, é o traidor, né? Então, o Duque de Ollenberg, ele se vê na necessidade de defender o nome do pai, o nome da sua própria família, que pode cair em desgraça, né? Claro que toda essa trama que envolve os Ollenbergs acusados de traição atrapalha também o seu possível romance com a Condessinha Yolanda, né? E acaba jogando-a nos braços justamente do príncipe de Esterházy, porque a Condessa Matilde bate muito o pé que não vai deixar que o nome dela, dos Issendorfs, se junte a um traidor do império, né? Essas histórias de novela de época, passadas em situações muito distantes da nossa, né? Mas que naquela época davam muito certo, né? Houve muitos títulos assim que deram certo. O Sheik de Agadir, Eu Compro Essa Mulher, A Própria Rainha Louca, Passo dos Ventos, enfim. Nesse começo da novela, nós também conhecemos o dono da hospedaria, que é um homem de caráter um pouco duvidoso, que é o Jean Dupont. Consta que foi interpretado pelo Sebastião Vasconcelos, esse personagem, né? E também, entre os habitantes ali da região da hospedaria, região do hotel em Paris, há um pintor, um personagem real, que é Toulouse-Lautrec, interpretado pelo Edson Silva. E tem uma amizade ali, uma ligação com Toulouse-Lautrec, uma pasteleira, que também faz uns bicos assim de arrumadeira, de faxineira, enfim, para poder sustentar uma filha que ela cria, né? Que não é dela, mas ela cria. Essa personagem se chama Katy Ambrose, que quem interpretou foi a Glauce Rocha. Ela contava com a ajuda da irmã dela, Lorena, personagem da Zilka Salaberry, para custear os estudos dessa filha dela, Clara, né? A menina não sabia que não era filha dela, enfim, houve uma adoção, né? Uma história que tem a ver, inclusive, com personagens muito nobres da nossa história, que já saberemos quais. Muito bem. Os anos se passam um pouco e a Clarinha, que é menininha, cresce, vira uma moça e é interpretada pela Norma Bloom, né? E enquanto existe essa passagem de tempo, a situação amorosa do Carlos Augusto de Ollenberg e da Condessinha Yolanda se complica bastante, não só porque ela vem a casar-se com o príncipe de Esterházy e se muda para a Hungria, né? E eles não têm nada um com o outro porque ele respeita muito a decisão dela a ponto de querer, inclusive, cancelar
anular o casamento, né? O casamento vem a ser anulado depois, inclusive. E ela conta na Hungria para se adaptar com a ajuda da cunhada, a irmã do príncipe, a princesa Sofia, que é interpretada pela Clara Lee, né? E nesse meio tempo, o Carlos Augusto, ele se vê envolvido na defesa do pai, né? Engendra um grande plano para fazer o pai fugir da prisão, assim ele pode lutar com mais força para se mostrar inocente das acusações de traição, né? E também ele acaba sendo envolvido numa grande intriga pela Cat, né? Com a melhor das intenções até, mas por quê? Como essa filha dela, ainda criança, tinha uma origem, por assim dizer, discutível, né? A menina, também por dificuldades de pagar a escola onde ela estudava, é ameaçada de expulsão pela diretora da escola. E a Cat resolve inventar que a menina tem um pai nobre, que é o Duque de Ollenberg, um nome que ela ouviu arrumando o quarto de Toulouse-Lautrec. Lautrec. E a Clara cresce pensando que é filha do Duque, conhece-o, enfim, e para não quebrar as ilusões da menina, não criar problemas para ela, enfim, o rapaz que tem um bom coração acaba deixando essa história se criar. Mas ele não tem nenhum envolvimento com Cat Ambrose, não é o pai biológico da Clara, né? Ele apenas deixa o seu sobrenome ser emprestado, por assim dizer, por algum tempo. Então, existem muitas fontes que dizem que na segunda fase, Clara, quando cresce, Norma Bloom tem um problema de aceitação pela sociedade, apesar do pai ser nobre, por causa da vulgaridade de sua mãe, Cat Ambrose. Não, isso não corresponde ao que a novela realmente apresentou. Mas há fontes, por assim dizer, confiáveis, como o Memória Globo, né, o dicionário da TV Globo, enfim, que dão informações como essa. Então, não é a questão de que a fonte que apresenta essa informação inventou, né? Ou foi uma interpretação errada e aquilo se perpetuou, a gente confia porque é uma das poucas fontes que há, né? Mas agora que existem outros meios de nós consultarmos informações como essa, está aí então dirimida essa questão. Pois bem, também tem espaço na Hungria, você vê que é uma história que vai ficando bastante rocambolesca, né, e complicações amorosas desse casal, da Condessinha com o Duque de Ollenberg, etc. Na Hungria, existem uns revoltosos que podem ameaçar os próprios domínios do imperador Francisco José. Eles se unem numa ordem chamada Ordem dos Cavaleiros de São Matias. E a líder revolucionária dessa Ordem de São Matias é uma jovem chamada Marie Lariche, que foi interpretada pela Sônia Ferreira. Essa Marie Lariche vai se envolver amorosamente, conquistar, arrebatar o coração do sobrinho do imperador Francisco José, que é o arquiduque Rodolfo, papel do Geraldo del Rey, né? E em meio a esses personagens todos, existe uma personagem que é chamada sempre de a Desconhecida, que era interpretada pela Joana Fon. A Desconhecida é o antigo amor do passado do imperador. Ela já foi apaixonada pelo Duque de Ollenberg e foi preterida por ele, por isso ela o odeia, prejudica-o sempre que pode, né? E ela teve uma filha com o imperador Francisco José. Essa filha é a Clara, que foi criada pela Cat, porque a Clara, aliás, porque a Desconhecida não tinha como criar, ficou muito chateada porque o imperador não a assumiria, nem aquela filha, etc. E a Cat teve uma filha na mesma época que morreu. Então, fica como se a filha da Desconhecida tivesse morrido e a filha de Cat fosse a Clara, mas é o inverso, né? E os problemas amorosos do Carlos Augusto e da Yolanda, não só por causa da Condessa Matilde, mas eles continuam perturbados porque, claro que, bem antes do fim da novela, o Conde Royot é desmascarado por uma grande investigação do imperador, do Carlos Augusto, do pai dele, do próprio príncipe de Esterházy, que chega a forjar a sua morte para melhor investigar, né? E é claro que o Conde Royot é desmascarado como o verdadeiro traidor. Isso faz com que ele caia em desgraça. E aí ele perde a sua nobreza, perde os seus títulos, a sua posição na corte do imperador Francisco José e passa a ser aquilo que ele realmente é, um escroque, um bandido, um ladrão, um safado, que vive de passar os outros para trás e vive de expedientes, né? Só que ele tem uma obsessão pelos Ollenbergs, porque
ele que é o traidor, que roubou os documentos, mas ele os vê como causadores da sua desgraça. Então ele quer prejudicá-los a qualquer custo. E o general Salvador de Ollenberg sai do seu radar porque ele é transferido depois para um posto na Suíça, né? Então sobra quem? Entre Áustria e Hungria, o Duque de Ollenberg, o Carlos Augusto, e a Yolanda, e a Condessa Matilde. E no castelo do príncipe de Esterházy, onde o Carlos Augusto e o próprio pai dele chegam a se esconder enquanto querem arrumar um jeito de entregar o Conde Royot às autoridades, ele conhece uma empregada, eu encasquetei com o Conde, é o Duque. O Duque de Ollenberg, ele conhece uma empregadinha lá do castelo, né, que é a Marion, interpretada pela Beth Faria. Se eu não me engano, foi a primeira novela que a Beth Faria fez na Globo, né? Ela também participou de Rosa Rebelde, mas embora Rosa Rebelde tenha estreado na mesma época da Última Valsa, ela participou primeiro de A Última Valsa, e só depois ela entrou em Rosa Rebelde. Salvo equívoco meu, né? A Marion é filha de Lorena, sobrinha de Cat, e trabalha no castelo do príncipe de Esterházy. Ela se apaixona pelo Carlos Augusto. E por essa razão, ela não só ajuda esses revolucionários que se envolvem, inclusive, com os Cavaleiros de São Matias, mas também ela quer prejudicar o romance da Condessinha Yolanda com o Carlos Augusto. E ela tanto faz que o casal se separa, né, evidentemente, e também porque a Condessinha é muito bom, né? Ela é acusada de tê-los delatado ao imperador Francisco José, aos militares, né? Os Cavaleiros de São Matias que ajudaram os Ollenbergs. Então, aquilo faz com que ela fique muito mal de saúde, tenha que ser transferida, ser internada, ela tem um problema no coração, fica muito frágil. E nesse meio tempo, acreditando que eles foram traídos pela Yolanda, o Carlos Augusto resolve então aceitar o amor da Marion e eles se casam, né? Aí é que passa-se um tempo na história, né? O casal de Rodolfo e Marie se desfaz, porque a Marie acaba morrendo ao tentar fugir da cadeia, né? E o Carlos Augusto se casa com a Marion, achando que a Yolanda é uma traidora dos Cavaleiros da Ordem de São Matias. Passa-se algum tempo, né? Passam-se alguns anos e aí sim nós reencontramos esses personagens. Como eu disse, a Clara crescidinha é a Norma Bloom. E ela vem a entender que não é filha de fato do Conde de Ollenberg, olha o Conde de novo, o Duque de Ollenberg, né? E quando a Maria morreu, a Marie, aliás, né? O Rodolfo conheceu o avô da Marie, que é um senhor chamado Caroli, que eu não identifiquei qual é o ator que interpreta esse personagem, né? Nas relações de elenco de A Última Valsa tem o Mário Lago, por exemplo, que poderia muito bem ter feito esse personagem, mas ele consta como um médico, que é o Dr. Merkler, então não posso dizer que tenha sido ele, né? O senhor Caroli, o avô de Marie Laroche, diz ao Rodolfo que ele vai reencontrar a neta dele numa nova mulher, num novo amor, muito parecida com ela, só que loira, e não morena, como era a sua neta. Essa jovem, que deixa o Rodolfo muito impactado quando ele a conhece, é justamente a Clara, que grandinha, ela está estudando para ser enfermeira, enfim, justamente no hospital em que a Yolanda padece há muitos anos da sua saúde frágil e da sua tristeza de ser acusada de traidora pelo amado, aquela coisa. E ela é um prato cheio para que os vilões queiram matá-la, né, nessas condições. O Royot e a Marion. A Marion é uma vilã, uma personagem de mau caráter. Royot e Marion chegam a aliar-se, serem cúmplices para se livrar da Yolanda, né, como vingança ao Carlos Augusto, ao Duque de Ollenberg, e também para tirar vantagem disso, eventualmente tirar um dinheiro da Condessa Matilde, etc, né? E o Rodolfo se apaixona pela Clara, fica totalmente envolvido por ela, porque ela é realmente muito semelhante à Marie, né? Essa mocinha que ele conhece e que ele nem imagina que é sua prima, por ser filha do imperador com a desconhecida, né? A história vai se encaminhando para o final com cada vez mais complicações na situação amorosa de felicidade entre o Carlos Augusto e a Yolanda
e entre o Rodolfo e a Clara, porque existem muitas questões. Ela descobre que é filha da desconhecida, aí não quer rejeitar a Cat, porque ela acha que aquela mãe, aquele pai imperador não lhe deram amor e carinho, enfim, mas tudo se ajeita, né? Inclusive porque é necessário que ela reconheça a sua origem nobre, por assim dizer, para ser aceita como esposa do arquiduque Rodolfo, sem que ele abra mão dos seus privilégios, dos seus títulos, etc. Né? E no final, merecidamente, depois de aprontarem muito, o Conde Royot, que deixou de ser conde, né? Ele é morto pelos militares, né? A Marion também é morta pelos militares porque eles querem matar a Condessa Yolanda, né? E por isso, assim, a Condessa Matilde, ela contrata o Royot para matar a Marion, mas a Marion quer que o Royot mate a Yolanda, né? Ela quer se livrar da Yolanda de qualquer maneira porque ela não quer perder o Carlos Augusto. Então, no final, morrem esses três vilões da novela, o Royot e a Marion, porque são alvos dos militares, né, da autoridade policial, por assim dizer, e a Condessa Matilde, que ao tentar impedir que a Marion seja assassinada, atendendo a um apelo da mãe da Marion, a Lorena, né, elas se abalam para lá para ver se dá tempo de impedir, sofrem um acidente de carroça, né, e a Condessa cai fora da carroça longe, e os ferimentos acabam matando-a. Né? E aí tem que acontecer tudo isso ao longo de muitos anos para que, enfim, o Carlos Augusto de Ollenberg e a condessinha Yolanda de Issendorf possam ser felizes. Né? Mas o grande acontecimento do final não é nem esse, é a realização amorosa do Rodolfo com a Clara, esta agora sabedora de ser filha do imperador Francisco José. Né? A Última Valsa é uma novela que acabou representando a saída da Glória Magadã da TV Globo, assim que a concluiu, né? Logo em seguida ela estava implantando mais duas histórias como supervisora, a Ponte dos Suspiros, que salvo erro meu ela escreveria, mas acabou tendo que ser assumida pelo Dias Gomes, né? E A Cabana do Pai Tomás. Ainda em 69, depois que essas novelas foram deixando de ser feitas com esse estilo, o Brasil, né, temas brasileiros e uma nova forma de contar as histórias em capítulos chegaram à dramaturgia da TV Globo nas atrações que foram se sucedendo entre 69 e 70. E é assim até hoje. Mas nos anos 60 fizeram em geral bastante sucesso histórias assim totalmente desconectadas da nossa realidade, como um exemplo é A Última Valsa. TBT da TV na próxima semana está de volta. Um abraço para você, obrigado pela sua audiência. Tchau.